Bem, vamos começar então agora com o que o Cyberchat chama de SQL intermediário, que são alguns conceitos um pouco mais avançados em relação a SQL, como estão descritos aqui no complemento do capítulo 4, no índice do capítulo 4. E como tem uma série de assuntos aqui que são importantes, nós vamos dividir esse capítulo em algumas apresentações pequenas que vão tratar de cada um dos sistemas. Nessa apresentação em particular, nós vamos trabalhar com joins, depois vamos ver views, transações e constraints de integridade depois, e um pouco sobre como é que os dados, os tipos de dados e a partir de índice vai funcionar dentro do MySQL. Do SQL em si e do MySQL também. Bom, nós já tínhamos visto os joins, de alguma forma, dentro lá nos capítulos iniciais e como fazer isso funcionar dentro do MySQL. E o ponto interessante sobre join é que faz parte básico dos conceitos de bancos de dados relacionais, porque o próprio conceito mostra que as tabelas se relacionam de alguma forma. Nós temos as chaves primárias e as chaves estrangeiras, as primary keys, as foreign keys, que são campos em algumas tabelas, que são chaves primárias em outras e servem para fazer ligação entre elas. Então as tabelas já guardam um relacionamento natural dentro do conceito de bancos de dados relacionais. Os joins vão ser os comandos em SQL, os selects, que permitem que você veja esses dados juntos como se fosse uma só relação. Então eles mostram uma nova tabela, a gente sabe que uma relação, uma tabela é sempre o resultado de uma consulta que você faz, e eles mostram essa relação com a junção de dados das tabelas segundo uma série de critérios. Os joins são importantes porque permitem expressar o poder maior dos bancos relacionais, que é trazer esses dados relacionados, e por outro lado os joins também são um ponto importante quando você pensa no desempenho do seu banco de dados, nas ações que os sistemas, que os programas que acessam o banco de dados vão tomar e a maneira pela qual você deve privilegiar alguns tipos de consulta, não em detrimento de outras, mas saber exatamente quais são as operações que você deve tratar de forma mais específica, ou com mais propriedade ou com mais prioridade dentro do seu sistema. Como está colocando aqui, as operações de join tomam duas relações e retornam uma outra relação como resultado. As relações são as tabelas, são os conjuntos de campos. Nós já vimos em capítulos anteriores o conceito de um produto cartesiano, que é quando você somente junta duas tabelas e, bem na verdade, multiplica o número delas, o número de registros delas, uma pela outra. Então acaba sendo alguma coisa bastante grande em termos de registros, de número de registros, e nem sempre desejável. Apesar de ser possível que você precise de um produto cartesiano de duas tabelas, é improvável no dia a dia. E, na realidade, o produto cartesiano, quando confrontado com uma cláusula where, que restringe o que ele tem que mostrar, basicamente já é um join. Só que, além disso, como essa operação é muito frequente, nós, em geral, vamos ter isso, e isso já é colocado como um comando específico dentro do SQL, e nos diversos tipos de joins resultantes. Só para dar uma lembrada disso, eu vou entrar aqui no Workbench, e nós temos várias tabelas aqui no nosso banco de dados University que guardam um relacionamento. Duas dessas tabelas que guardam um relacionamento bem comum são as tabelas de Student e a tabela de Takes, que é a tabela de matrículas dentro desse sistema acadêmico que eles colocam aqui dentro. Só para a gente ter uma olhadinha, a gente pode dar um Select na tabela de Student, executar isso daqui, nós vemos os estudantes todos, tem uma chave primária aqui que é o ID. Eu vou abrir uma outra aba aqui e selecionar a tabela Takes. E com a tabela Takes nós vamos ter agora os alunos que fazem parte, que estão matriculados numa certa disciplina, num certo curso. Eles chamam isso daqui do course, então é o course ID. O ID, esse campo ID que está colocado na tabela Takes é o mesmo campo ID da tabela Student. Então, na tabela Student, isso aqui é uma primary key. Na tabela Takes, isso aqui é uma foreign key. Porque a tabela Takes se referencia à tabela Student, porque, evidentemente, um estudante é quem cursa uma certa disciplina. E nós tínhamos visto já em módulos passados que eu posso fazer um select que traz os dados das duas tabelas. Select asterisco from student e takes. E isso daqui seria o produto cartesiano. Se eu executar essa consulta, eu vou ver que eu retorno, ele me mostra aqui na janela, logo aqui embaixo, retorna 286 registros. Levando em conta que eu tenho 13 registros na tabela
de student e 22 na tabela de takes, isso é basicamente a multiplicação do número deles. Eu estou pegando cada registro da tabela student e listando com todos os registros da tabela takes, depois o segundo registro da tabela student novamente com todos os registros da tabela takes e assim por diante. Esse produto cartesiano, então, é dificilmente plausível, dificilmente utilizável, mas a gente pode tornar esse produto cartesiano um pouquinho interessante porque nos interessa, provavelmente, os registros onde o ID do estudante seja o mesmo entre a tabela student e a tabela takes. Então aqui eu tenho o ID do estudante 989988, estudante Tanaka, com o ID 00128, que é um outro estudante. Aqui tenho todos os cursos que esse outro estudante está cursando, todas as disciplinas que ele está cursando. Muito provavelmente não é interessante que eu tenha isso. Eu gostaria de ver para o estudante Tanaka todas as matérias que ele está cursando, todas as matérias que ele faz parte, que ele tem na tabela takes. Então, eu posso colocar uma cláusula where aqui na minha tabela e pedir que o student ponto, e aqui a gente tem um autocompletar que ajuda um pouquinho dentro do Workbench, de várias outras interfaces para isso, igual a takes.id. Agora ele só vai mostrar os registros cujos códigos de estudante sejam os mesmos, que são dois campos com o mesmo nome e mesmo tipo nas duas tabelas. Quando eu executo aqui, então ele me mostra um conjunto bem menor de estudantes, na verdade ele mostrou aqui, como está vendo embaixo, 22 registros só, e agora eu vejo estudante por estudante, todos eles, então aquele estudante particular que era o primeiro da lista, que é o 98988 Tanaka, ele só faz duas disciplinas de biologia, a 101 e a 301, do departamento de biologia, ele é do departamento de biologia na realidade, né? Ele faz duas disciplinas nesses períodos letivos aqui. Então agora eu tenho a relação correta de como eu trabalharia com essa junção de dados nas tabelas, mas de forma que faz sentido. Agora eu consigo fazer em vez de um produto cartesiano, eu faço um produto cartesiano, eu crio o produto cartesiano e depois filtro para mostrar só os registros onde o ID do estudante seja igual ao ID da tabela takes. Isso pode parecer pouco eficiente se o banco de dados fosse executar isso dessa forma o tempo todo. Quer dizer, então ele primeiro lista todos os 236 registros e depois ele filtra para mostrar só os 22 registros onde o ID do estudante é igual ao ID de takes. Na realidade, o Query Engine Processor do seu sistema de banco de dados deve fazer isso de uma forma um pouco mais eficiente. Espera-se que ele faça pelo menos. Então isso daqui era o produto cartesiano, que nós já tínhamos visto de alguma forma. A gente pode também usar algumas operações, alguns chutes dentro do where para tornar isso mais fácil. E isso já é um tipo de join. E como os joins são muito frequentes dentro de SQL, dentro de operações de bancos de dados relacionais, nós já temos uma cláusula específica que é o join, que vai ajudar você a fazer esse uso explícito de um comando e ajudar o banco de dados a tornar isso um pouquinho mais simples. Nós temos três tipos de join: o natural join, que tem seus problemas, vamos ver ele logo em seguida, os inner joins, que são os joins comuns, e os outer joins, e vamos ver para que serve cada um deles. Bom, o natural join é um join onde ele equivale basicamente ao comando que nós acabamos de fazer. Ele é semelhante em termos de uso, em termos de resultado, basicamente do que ele tem. E o que o Natural Join vai fazer é tomar as duas tabelas que você tem e verificar quais campos têm o mesmo nome, quais campos têm um match, quer dizer, tem o mesmo nome, e na maioria absoluta dos bancos de dados tem que ter o mesmo nome e o tipo também ser compatível. Então verifica todos os campos que são iguais e daí cria uma cláusula de igualdade entre todos eles. Então o Natural Join faz um where com todos os campos com nome e tipo igual para serem iguais também. Isso quer dizer, e a sintaxe é basicamente usar, em vez de um from, as duas tabelas, como está aqui, com a cláusula where, usar o from com o natural join, a segunda tabela, sem especificar nenhum campo adicional aqui dentro. Levando em conta que você só tenha o ID como único campo igual entre as tabelas students e take, esses dois comandos vão ser equivalentes. Então a gente pode dar uma olhadinha aqui no nosso Workbench, nós vamos deixar esse campo, essa consulta aqui, que retornou 22 registros, e vamos fazer a mesma coisa, select asterisco from student,
natural join takes. Então, todos os campos que são iguais entre student e takes vão fazer parte de uma condição de igualdade agora. E nós temos as mesmas 22 linhas colocadas. O resultado é ligeiramente diferente, não sei se conseguiram perceber a diferença aqui, mas quando eu junto as duas tabelas, student e takes, eu posso perceber que esses primeiros 4 campos aqui são na tabela student, tem o ID, o nome, o departamento e o total de créditos que ele tem. E os campos restantes são na tabela takes. E eu vejo os dois IDs, tanto o ID do estudante, que está aqui primeiro, quanto o ID do takes. No natural join, ele suprime isso e só coloca um ID, já que o ID é o mesmo, tem que ser o mesmo, e daí lista os campos de student e depois os campos da tabela takes. Mas o resultado final é basicamente o mesmo. Você pode dizer que, tirando esse detalhe de uma coluna a mais, o resultado de um comando sendo feito com as tabelas listadas aqui e um where para selecionar em particular, e o natural join, que basicamente vai fazer a mesma coisa, ele vai descobrir quais campos são iguais e vai criar um where subentendido aqui dentro, você pode dizer que os resultados são basicamente iguais. E o banco de dados, muito provavelmente, teu Query Engine Processor vai processar isso daqui da mesma maneira. Bom, o Natural Join vai funcionar sempre dessa maneira aqui e você pode colocar quantas relações, quantas tabelas você achar necessário, forem necessários para você buscar a informação que você quer, na realidade, dentro da cláusula from. Então, você pode colocar a cláusula from, a tabela 1, natural join, a tabela 2, natural join, tabela 3, natural join, tabela 4. O banco de dados vai executar primeiro esse natural join, daí fazer um natural join do resultado desse com o próximo natural join, vai tomar esse resultado, fazer um natural join com essa outra tabela e assim por diante. Sempre buscando todos os campos que são iguais, com tipos que também sejam iguais. Em alguns bancos de dados, os tipos têm que ser compatíveis, quer dizer, pode ser um int 4 com um int 8, mas os campos têm que ser de tipos que não sejam completamente não assemelhados, como um varchar e um int, por exemplo. Né? Eles têm que ser compatíveis, inteiros, floats, coisas assim. Mas você pode fazer de quantas tabelas você quiser. Não é necessário que seja somente de uma delas. E aqui tem a relação, a tabela student, aqui tem a tabela takes, e aqui um student natural join takes. Vocês percebem que é a mesma coisa que nós vimos ali no workbench. Então você tem o ID e tem todos os campos sem repetir o ID. Um ponto interessante é que isso daqui acaba sendo também uma possibilidade para você usar um join convencional. O natural join é uma extensão, uma das possibilidades mais simples que você tem para criar um join, mas ele também tem alguns riscos que vão ser mostrados logo no próximo slide, mas a gente pode tentar supor alguns dos riscos aqui, que é o fato de, por exemplo, você ter mais campos fora as chaves com o mesmo nome. E campos que talvez você não tenha prestado atenção nisso, porque a tabela pode ser muito grande e um pouco pior. Campos que quando você fez aquele programa, esse select muito provavelmente vai estar em algum programa, de algum sistema, um Web Service REST, alguma coisa do gênero. Quando você desenvolveu o programa e fez aquela cláusula SQL, aquele comando SQL, você viu os campos e só tinha as chaves com nomes iguais. Depois de algum tempo alguém deu um alter table, adicionou uma coluna, e por algum acaso do destino, a pessoa não foi cuidadosa o suficiente, não olhou o dicionário de dados, você tem mais campos que são iguais no nome, provavelmente parecidos no tipo, só que o que eles querem dizer é uma coisa completamente diferente, ou eventualmente até querem representar a mesma informação, mas esses campos, se você está colocando natural join, vão ser incluídos dentro da sua cláusula where, vai ser incluídos dentro da cláusula where subentendida, do natural join, né? O natural join não tem uma cláusula where. Eles vão ser colocados dentro da comparação. E talvez o resultado seja diferente. Então, quando você fez um certo instante de tempo, esse select asterisk from student natural join takes vai usar só o comp ID, porque você procurou ter certeza, leu a documentação das tabelas e viu que só o ID era comp igual, mas quem sabe daqui a 2 anos, 3 anos ou 10 anos, que mudanças que vão ter na tabela e provavelmente seu programa vai continuar rodando e talvez daqui a 10 anos ele vai começar a ter problemas, vai começar a apresentar resultado anômalo ou vai simplesmente quebrar e vai dar um certo trabalho para descobrir
o porquê disso. E se alguém acha que os programas não sobrevivem mais de 10 anos, a história toda do bug do milênio está aí para contar o contrário. Para tentar diminuir isso, nós temos o join convencional. Então, além desses do join, do natural join, que já faz essas igualdades todas, mas ele deixa muita coisa subentendida, e subentendido porque daí ele vai tentar achar os campos iguais, vai tentar fazer um match. E a gente basicamente não gosta de coisa subentendida em computação, né? Então eu posso fazer um select asterisco from student, somente join takes. E esse student join takes, ele vai se comportar de uma maneira parecida com o produto cartesiano, porque ele vai trazer todas as colunas basicamente multiplicadas ali dentro. Eu tenho outras duas sintaxes, que eu já comentei isso com vocês em aulas passadas, para o join convencional, sem ser o natural join, que é quando você coloca a cláusula using e você diz explicitamente quais campos você quer usar para ser o foco desse join, para ser o ponto de ligação entre essas tabelas, e lista aqui os campos. Então agora estou dizendo, olha, eu quero que você faça um join, uma junção da tabela student com a tabela takes, usando para isso o campo ID. Basicamente está dizendo que o campo ID tem que ser, de uma tabela tem que ser igual ao da outra. Executando agora, então nós temos basicamente o mesmo resultado do que o natural join, os mesmos 22 registros, só que agora você está claramente dizendo, explicitamente dizendo que, olha, eu estou usando o campo ID para isso. Tem uma série de vantagens. A primeira vantagem é que você resiste ao tempo, que é o fato de que, por mais que alguém altere, crie mais campos, e sem querer criar campos parecidos, alguém pode colocar um campo name, por exemplo, que tem na tabela student, coloca um campo name na tabela takes, por mais que não tenha muita lógica, mas exigir lógica de sistemas e de bancos de dados ao longo do tempo pode ser uma coisa complicada. Você está protegido contra isso porque, para sempre, esse select vai somente usar o campo ID. Não há nenhuma chance desse select usar nenhum outro campo, a não ser o campo ID. E outro ponto interessante é que se você comparar, se nós compararmos essas duas cláusulas aqui, então, select asterisco from student natural join takes. Se eu não conheço essas tabelas, eu vou ter que, ok, isso aqui é um natural join, vai pegar os campos iguais, né? Eu vou ter que ir lá, abrir as tabelas, descobrir que elas são, e descobrir quais são os campos iguais, então, tá usando o campo ID. É para isso que, dessa forma que ele faz. Claro que as tabelas são pequenas e isso não tem poucos campos, mas imagine isso num sistema real, você vai ter pode ter dezenas de campos ou mais, até isso pode ser um pouco complicado. Nesse caso aqui, você explicitamente está dizendo o ID, então a legibilidade desse código é muito melhor. A gente ganha em dois aspectos aqui. Primeiro que a gente consegue fazer uma query ser resistente ao tempo, em termos de você não precisar se preocupar com manutenção, se alguém vai alterar um nome de campo ou outra coisa, ela sempre vai usar o campo ID e nada além disso. E segundo que um programador que está dando manutenção nesse código, que não conhece tão bem o banco de dados, não está acostumado também com ele, os programadores sempre trocam em termos de manutenção, obviamente, você não vai morrer dando manutenção no sistema que você começou, espera-se que não, pelo menos. Esse programador vai olhar e de cara, ok, estou usando o campo ID, não precisa mal e mal conhecer as tabelas para saber do que está acontecendo. Uma outra possibilidade que você tem, bom, então, isso aqui já tem vantagens evidentes. E o using, ele só vai fazer a igualdade, por natureza desses campos todos, mas nós temos uma outra opção, que é usar o on. Quando você precisa de alguma coisa que possa ser um pouco diferente, ou tem uma cláusula um pouco mais complexa, talvez tenha um or junto com and, algo do gênero. Nesse caso aqui vai ser basicamente o mesmo, né? Mas você pode fazer ou com o using, dizendo claramente um campo, só pedindo um campo, ou com o on, colocando uma condição, colocando uma cláusula de filtro ali dentro. Então, nesse caso aqui seria o student.id igual takes.id. ID. Se você executar aqui, os mesmos 22 registros apareceram, mas a gente vê que o ID apareceu de novo aqui. Estão vendo? Então, agora eu estou repetindo a coluna ID também do takes. Essa é a única diferença entre o using e o on. O using vai se comportar mais como um natural join, onde você não vê o ID ali dentro,
e o on vai se comportar mais, como um join implícito, né? O join que você não coloca a palavra-chave join, só pede mais tabelas e coloca a condição aqui dentro do where. Então ele acaba tendo uma semelhança com isso. É fortemente aconselhável que vocês usem o on ou o using para todos os joins de vocês. O natural join tem seus riscos e é justamente disso aqui que o Silberschatz vai falar nesse próximo slide. Ele fala sobre os perigos do natural join. Bom, primeiro que você pode ter alguns atributos que não são relacionados, não fazem parte de relações que têm o mesmo nome tipo em alguns bancos de dados, e que podem acabar sendo colocados em igualdade de forma incorreta. Ele coloca aqui junto um exemplo, que é o fato de você ter um Student Natural Join Takes com um join com course. Então isso aqui, essa primeira parte do Natural Join, depois ele vai juntar isso daqui com a próxima relação. E tem o Takes Course ID com o Course ID. E a versão incorreta seria você usar Natural Join, Student Natural Join com Takes, depois Natural Join com Course. Qual é o problema? Essa query aqui omite todos os outros campos onde os nomes de departamentos não são os mesmos. Porque se vocês lembram, a chave do departamento também está colocada tanto no estudante quanto no curso. Porque o estudante pertence ao departamento, o curso também pertence ao departamento. O Takes não tem isso, até onde eu lembro, que é só a gente verificar aqui. Acho que o Takes está aqui, né? O Takes não tem departamento, porque ele não precisa, basicamente, ele só tem que ligar os alunos a uma disciplina. Um aluno de um departamento pode fazer uma disciplina de um outro departamento, em quase qualquer universidade, né? Isso é comum. Mas o problema é que você tem um depth name em student e um depth name também em curso. O resultado desse select aqui é que ele vai mostrar somente os cursos que são feitos por estudantes no mesmo departamento dele. Não vai mostrar os cursos que ele faz em outros departamentos. Enquanto esse daqui vai acabar mostrando dessa forma. Nesse caso aqui fica muito mais simples você usar um join comum e evitar o natural join de forma completa. Se você for também tentar fazer um join entre student e instructor, também tem um name lá, instructor. E a gente tem um join possível entre student e instructor porque você tem o orientador, né? Um professor pode ser orientador de um estudante. Se tentar listar todos os estudantes com todos os orientadores, você pode ter alguma confusão porque você tem um campo adicional com o mesmo nome e mesmo tipo, sendo que um representa o nome do professor e outro representa o nome do estudante. Então, Natural Join pode acabar tendo problemas com isso. E a pior parte é você realmente não ficar resistente ao tempo. Você pode acabar tendo uma possibilidade de alguma manutenção ser feita de algum ponto e você jamais vai ter isso disponível, você não sabe disso quando está fazendo o programa. Bom, isso aqui também funciona se a gente for pensar na interface texto. Eu raramente entro na interface texto, deixa eu entrar aqui só para a gente dar uma olhadinha. E é útil que vocês de vez em quando usem interface texto, porque uma parte das vezes vai ser quase que só isso que vocês vão ter à disposição para trabalhar com o banco de dados de vocês. Então a gente tem o cliente local dele, que é o MySQL, localhost. Eu vou usar o "-h" para dizer qual que é o host, o "-u" para dizer qual que é o usuário, que é o curso, e "-p" para pedir a senha. A minha senha extremamente segura, que é 1234, como eu tinha colocado. "-curso p". Claro, não é curso, é aula. Eu vou repetir aqui. "-u" aula, "-p", 1234. E agora eu entro dentro do meu MySQL e aqui eu tenho que usar o banco de dados. Eu posso mostrar os bancos de dados, né? Show Databases. E eu quero usar o banco de dados University. E aqui, se eu der um select asterisco from students, eu tenho o mesmo resultado que eu estava tendo antes e eu posso fazer um select asterisco, e posso inclusive usar os enters que eu uso lá no outro comando, no workbench, porque ele só vai executar o comando na hora que eu der tiver um ponto e vírgula colocado, né? Então, from student, join takes, using ID.
Então aqui eu tenho todo o select dos estudantes, ele mostra para mim todos os 22 registros, tem aqui a cabeçalha com todos eles. Tem aqui a cabeçalha com todos eles, eu posso ver o resultado do meu select. É basicamente a mesma coisa. Bom, esse é o drawing convencional e o natural drawing, né? Eu acho que o Silberschatz ele fala um pouco depois do drawing convencional, ele frisa bastante o uso do natural drawing inicialmente, mas na prática vai ser mais difícil que vocês usem natural drawing em sistemas ou mesmo de forma exploratória. O drawing convencional, que é um inner drawing, mas a gente vai já descobrir o porquê disso, ele acaba sendo bem mais útil quando você tem quando você precisa fazer suas consultas padronizadas. O Natural Drawing é raramente usado. Eu creio que em algumas empresas o Natural Drawing é realmente proibido, porque você não pode deixar no código um drawing que você não sabe exatamente qual vai ser o resultado dele depois. Se alguém alterar algum campo ou alguma coisa, ele pode ter um resultado diferente. Então, nossos sistemas, nossos programas, nossos códigos têm que ser determinísticos, têm que funcionar hoje, funcionar quase sempre. Claro que um drawing pode falhar se por acaso você trocar uma chave primária, o nome de uma chave primária, uma chave estrangeira ou coisa do gênero. Mas as mudanças são bem mais drásticas e tremendamente menos frequentes, bem pouco frequentes, em relação a somente adicionar um campo aqui, outro ali. Ainda mais campos com nomes bem específicos, como nome, por exemplo, título, descrição ou coisa do gênero. Sem querer, observação, sem querer você pode colocar alguma cláusula a mais. Esse aqui é o join, então. Nós temos outro tipo de join, que é o outer join. O outer join, os joins convencionais são chamados de inner joins, joins internos. O outer join é um join externo. E ele tenta, como a definição aqui diz, evitar perda de informação, porque basicamente a definição pura do join é saber se os campos vão ser uns iguais aos outros, o ID vai ser igual ao outro de uma forma adequada, mas isso vai fazer com que você só mostre os registros onde aquele valor existir. O fato de você ter tabelas onde você tem valores cadastrados em uma delas, mas que não tem relação com a outra, vai fazer com que esses dados não sejam mostrados. Um exemplo bem clássico aqui é o fato de que na tabela Student nós temos alguns alunos que não estão cursando nenhum curso. Então acho que a gente consegue dar uma olhadinha aqui no Workbench. A tabela Student, nós temos 13 registros aqui, tem todos esses alunos. Tem um aluno aqui chamado Snow, do Departamento de Física. E quando eu tenho o meu join aqui, qualquer um dos dois joins, esse join aqui, o aluno Snow, ele não aparece basicamente em lugar nenhum aqui dentro, não tem esse nome de aluno, porque ele não está cursando nenhuma disciplina em alguns semestres, nos semestres válidos aqui, por exemplo. Aqui eu estou vendo todos os semestres, esse aqui para mim é um aluno novo que acabou de entrar, mas se eu quiser ver uma lista com todos os alunos e as disciplinas que eles estão cursando, mas eu também quero ver os alunos que não estão cursando nenhuma, por mais que alguma coisa venha com no ali dentro, então eu preciso de um outer join. O inner join, join convencional, ele só vai mostrar os registros aonde existe uma igualdade entre as chaves que você está colocando. Então o ID vai ter que ser igual ao ID. Se por acaso um aluno não está fazendo uma disciplina, ele não será mostrado. Para alguns resultados é isso que você quer mesmo. Você não quer mostrar que não está fazendo disciplina nenhuma. Para os resultados você quer mostrar todos os alunos, mesmo que eles não tenham disciplinas, e aí mostrar um conjunto de campos null ali dentro, alguma coisa do gênero que possa deixar explícito que ele não está com uma disciplina ali dentro. Tem um outro exemplo aqui clássico que é o exemplo da relation com prereq. Relation com prereq são os pré-requisitos que você tem para cada disciplina, e se você mostrar só um natural join, por exemplo, ou um inner join entre curso, course e prereq, você só vai mostrar disciplinas que têm pré-requisitos. As que não têm pré-requisitos não vão aparecer. A gente pode dar um exemplo disso daqui facilmente, novamente aqui no Workbench. Então, eu vou colocar um a mais. Nesse caso aqui, eu tenho Select Asterisco from Student,
join, takes on student, takes ID. Eu vou deixar no using aqui, que fica um pouquinho mais simples. Using, só com ID. E se nós voltarmos aqui, ele mostra a perda de informação, mas aqui no slide seguinte ele mostra os dois tipos de outer joins. O join ele pode ser externo para o lado esquerdo ou para o lado direito. O lado esquerdo é a primeira tabela citada, então se tem um curso aqui, esse é o left dele. Então o left outer join vai mostrar todos, sempre todos os registros da relação que está à esquerda, tabela que está à esquerda. E vai, se por acaso não tiver relacionamento com alguma tabela à direita, ele coloca null no lugar, mas ele vai mostrar sempre. O right outer join vai mostrar sempre todos os registros da tabela da direita, da relação da direita. E se não tiver algum registro na tabela da esquerda, ele mostra null. E um full outer join vai fazer de ambos. Então, se não tiver alguma coisa na esquerda, ele mostra como null. Se não tiver alguma coisa à direita, ele mostra como null. Nesse caso aqui do estudante, select tudo from student, join takes using ID igual ID não. Claramente, o que eu quero é um left outer join, porque eu quero que ele mostre os estudantes, todos eles, e o estudante está aqui à esquerda, mesmo que eu não tenha um curso, que ele não esteja matriculado num curso, que é a relação da direita. Então, a minha relação de estudantes com os cursos, em geral, tinha 22 registros. Se eu executar aqui, eu vou passar a ter 23 registros, a gente pode observar aqui embaixo. E 23 registros porque esse aluno Snow, que está aqui citado, ele não está matriculado em disciplina nenhuma. E como vocês podem perceber, ele está mostrando aqui null, 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 null em todas elas, que é o que ele faz. Então, eu juntei as duas tabelas, então tenho todos os estudantes aqui, eu preservo, estou dando left outer, então estou preservando o lado esquerdo da relação, todos os lados esquerdos sendo mostrados, todos os estudantes sendo mostrados. E quando eu tiver só alguém do lado esquerdo, o Brown existe, mas o Snow existe, mas ele não tiver nenhuma relação compatível no lado direito, que é o takes, então ele vai preencher isso com nulos. Exatamente o que ele fez. Esse caso aqui ele está mostrando todos os alunos, quer eles tenham disciplinas ou não, e os que não tiverem vão ser mostrados com null no lugar. É isso que faz o outer join. O join convencional só mostra os que estão nas duas tabelas, os que constam nas duas tabelas. O outer vai então permitir que você mostre nulos em um lado, mas vai continuar mostrando as informações da outra tabela. É por isso que eles dizem que isso preserva a informação. Porque realmente preserva. Você tem a informação do estudante preservada. Por mais que não tenham estudantes, por mais que o estudante não tenha disciplinas que ele está cursando, pelo menos o nome dele aparece ali. Se você quer fazer um relatório de todos os estudantes e as disciplinas que eles cursam, e você quer mostrar um conjunto vazio quando o estudante não está cursando disciplina nenhuma, o outer join é o necessário para você. O que ele fala aqui em relação ao curso pré-requisito é bastante semelhante, porque eu também tenho o problema de que algumas disciplinas têm pré-requisitos, outros não têm. Então no left outer join ele vai preservar os cursos e Deus que não tem pré-requisitos mostra como null. Nós temos essas notações também em álgebra relacional. A álgebra relacional tem as notações, como nós vimos, para joins, para produtos cartesianos e para o resto você pode usar dessa forma também. E o right outer join vai fazer o contrário, vai manter todos os pré-reqs, mesmo que por acaso não tenha uma disciplina para isso. E nós temos também o full outer join, que cria essa relação dos dois lados. Então ele vai preservar informações de ambos os lados, e se por acaso no lado esquerdo não possui o registro, mas não tem correspondência no lado direito, tem nulos no lado direito e vice-versa para o outro lado também. Nem todos os bancos de dados têm full outer join, e o MySQL é um deles. Ele não tem full outer join. Como é que você faz um full outer join em um banco de dados que não tem? Você faz uma union
entre um left outer join e um right outer join. Porque basicamente o full outer join é isso, né? Ele faz primeiro um left, aí mostra todo mundo, incluindo nulos na parte da direita, caso não tenha. E o right faz todos do lado direito e nulo na parte esquerda, caso não tenha. O full faz os dois, portanto, o left outer join union um right outer join é igual a um full outer join. E é basicamente isso que você tem que fazer nos bancos que não tem isso implementado de forma específica, de forma direta, né? Como o MySQL. O Postgres tem full outer join. Oracle tem full outer join, MySQL também. O exemplo que eles estavam dando ali era o exemplo das tabelas course e pré-req. Então, se eu der um select asterisco em from course, join pré-req, e o campo que eles usam, eu posso usar o natural join para a gente dar uma olhadinha aqui no campo em particular, natural join. Eles têm uma chave que na realidade é o course ID, que é o que mostra aqui. E o pré-req ID mostrado aqui também, ele coloca os dados todos específicos. Se eu quiser tirar alguma coisa, deixar ele mais específico com um inner join convencional, eu posso colocar o using course ID. E agora eu tenho todas as informações. Só que aqui, nessa listagem, eu só estou colocando as disciplinas que por acaso têm algum pré-requisito. As disciplinas que não têm pré-requisito não estão sendo mostradas. A gente pode testar isso mostrando aqui o select asterisco from course. Eu tenho 13 disciplinas, mas aqui eu estou mostrando só 7, porque somente essas 7 têm pré-requisitos. E na realidade, se a intenção dessa consulta é mostrar todas as disciplinas com seus pré-requisitos, incluindo as que não têm, mas você quer listar pelo menos a disciplina, então o join convencional não vai ser útil para você. Então eu posso usar aqui no join o meu left outer, para tornar isso aqui um left outer join, porque eu quero ver todas as disciplinas que estão aqui na parte da esquerda, que é o course. Então, a parte da esquerda tem que ser preservada. E daí, se não tiver um pré-requisito, tudo bem, você pode mostrar um nulo para mim, mas eu quero ver a listagem de todas as disciplinas e as que tiverem pré-requisitos são mostradas também. Então, se eu clicar aqui, então agora eu vejo todas as disciplinas e as que têm pré-requisitos e as que não têm. Então, existe uma utilidade muito grande para o outer join. Ele precisa fazer isso realmente. Ele tem essa possibilidade. Você tem muitas chances para usar um outer join, porque é muito frequente o fato de que vão faltar registros em um dos lados com uma ocorrência natural do teu modelo de dados, do teu domínio de dados. Esse aqui é um exemplo. É perfeitamente natural que você tenha disciplinas com pré-requisitos e disciplinas sem pré-requisitos. Mas uma listagem você quer ver todas. E listar também as que têm pré-requisitos por algum motivo. Um ponto interessante também que a gente pode brincar aqui, já que a gente está trabalhando com esse left outer join, é que eu gostaria de mostrar o nome das disciplinas com pré-requisito, né? É que eu só estou vendo que a Genetics, a Bio 301, tem como pré-requisito a Bio 101. É claro que aqui eu estou conseguindo ver nossa própria listagem, que é a Bio 101, Introdução à Biologia. Mas se não fosse esse o caso, eu gostaria de ver o título da disciplina também. E aqui a gente tem uma chance para brincar um pouquinho com mais alguns conceitos que a gente tem em banco, que é como é que eu ligo a pré-req com o título da disciplina. Basicamente é um join com a própria course. Então, se eu quiser mostrar esses dados todos, então vou listar o select asterisco from pré-req, com um join course using o course ID, que é o código da disciplina. Eu vou mandar executar aqui, agora eu tenho os dados que eu preciso. Na realidade, se eu for fazer isso daqui dentro dessa outra cláusula, pode ser interessante que eu coloque só os registros que eu quero. Então eu quero o course ID.
E eu quero o title, que é o nome da disciplina. Podia colocar outras informações aqui. Tem o course ID e o title, lá de pré-req. Um ponto interessante é que title já existe aqui, né? Estou vendo inclusive um select asterisco. O title já existe aqui na própria tabela course, porque é de lá que estou buscando informação, afinal de contas, né? Então eu posso fazer uma outra coisa, que é renomear essa coluna title aqui, usando S, para dar um sinônimo para ela, basicamente. Então, em vez de title, eu vou chamar ela de pré-req underscore title. Agora, a única coisa que eu vou alterar é o que ele vai mostrar aqui em particular. É um pré-req title. E é isso daqui que eu vou usar no lugar dessa tabela. Então, agora eu vou usar um subselect nisso daqui. Então, eu vou usar o curso left outer join com um subselect aqui no lugar, using o course ID. Deixa eu copiar essa informação aqui. Colocar aqui. Eu vou colocar um nível de parênteses aqui só para ficar um pouco mais fácil entendido na realidade. Então eu vou fazer um select asterisco from course left outer join com esse select aqui, com o resultado do select, using course ID para fazer isso. Tem mais um ponto interessante, é que o MySQL exige, eu tenho a impressão que outros bancos exigem também. Eu vou ter que colocar um S, porque se eu uso isso daqui, se eu uso um subselect como parte de um join, eu tenho que dar um apelido para ele que ele possa usar isso dentro do relacionamento e dentro da listagem, dentro do acesso aos campos mais tarde. Então vou chamar de pré-req mesmo. E ele deve funcionar dessa forma. Então, executando, agora eu tenho o curso, o title, depth name e o pré-req title. Ele sabe quais são as disciplinas que ele mostra aqui. Ele está colocando só o pré-req title, inclusive, né? Course ID. Acho que vai ficar mais fácil se eu... eu vou mostrar os campos aqui de forma direta, então vai ser um select course ID, vírgula o title. Aliás, o course ID eu tenho que dizer de onde ele veio, então vai ser do course.course ID, o title, o pré-req, .course ID e o pré-req, pré-req title. Aí ele mostra aqui o título, o código e o título das disciplinas também que são com pré-requisitos. A gente pode brincar à vontade aqui com o S, com outras possibilidades, só para deixar um pouco mais inteligível, mas um ponto interessante é que foi possível fazer um join, não com uma tabela em si, mas com um subselect, com uma outra tabela. E nós podemos, por mais que subselects não sejam exatamente coisas para usar o tempo todo, tem que ser estudado o uso a cada ponto específico, né? Mas é importante que você tenha essa possibilidade e que vocês entendam que você pode colocar aonde você vê uma tabela, onde você vê uma relation dentro de um comando SQL, você pode colocar qualquer coisa que gere uma relation, que gere uma tabela no futuro, incluindo subselect, incluindo outros joins, incluindo alinhamentos de comandos e outras coisas à vontade. Vamos voltar para a apresentação aqui. Então, esse resumo aqui mostra basicamente o que nós temos dos joins. Então, os joins sempre juntam mais de duas relações ou mais, né? E retornam como resultado uma outra. Na verdade, o join sempre junta duas relações. Se você tem uma cadeia de tabela 1, join tabela 2, join tabela 3, join tabela 4, ele vai fazer o primeiro join, aí fazer o join daquilo com o segundo, aí fazer o join daquilo com o terceiro, e assim por diante. Você pode acabar usando isso como subqueries nas cláusulas from, e você tem
as condições do join, quer dizer, usando qual campo ele vai fazer essa junção, qual que é a relação que eles têm, e os tipos do join. Os tipos do join são o inner join. Na realidade, se eu substituir os nossos joins aqui por inner join, from ProRec join course, se eu colocar aqui inner join, ele vai rodar da mesma maneira. Então, um join comum sempre é um inner join. Como você não precisa disso daqui, como você está subentendendo isso, um join sem nada sempre é um inner, porque é o tipo default, então raramente você vai ver esse inner colocado. Não sei por alguma necessidade de documentação, algumas empresas pedem que você coloque inner ali explicitamente mesmo, para saber que é um inner join, né? Mas se não tiver nada, é um inner join. Então você tem um inner join. Nos outer joins, que é os joins que incluem os campos, os registros que por acaso não existem em um lado ou um outro, você tem que especificar o lado, ou o left, que preserva todos os registros da tabela que está à esquerda, a relação que está à esquerda do join, ou o right, que preserva o que está à direita, ou o full, que preserva os dois. E a condição de join, que é você dizer sobre qual campus ele vai atuar, é o natural, onde ele vai tentar fazer um match em todos os campos que tem nomes iguais, nomes e tipos em alguns bancos de dados, ou o on, onde você coloca uma cláusula ali, campo tal igual a campo tal, or campo tal, você coloca uma cláusula de where convencional, ou o using, onde você coloca um ou mais campos dentro daquela condição. O padrão de uso é que você sempre use o on ou o using para um join, para que isso fique documentado e para que você resista a alterações que possam ser acrescentadas na tabela. Alguém acrescenta um campo que não é chave, mas que por acaso é o mesmo nome de um outro campo na outra tabela, e o resultado do seu join vai passar sempre visível. Muito provavelmente seu programa, na melhor das hipóteses, não vai mostrar o resultado que você esperava que ele mostrasse. E achar esses erros é tão chatinho que vocês seriam bem cuidadosos em fazer isso, pensando nas próximas gerações de programadores. Não sejam maus com as próximas gerações, por favor. Tem alguns exemplos aqui: o course natural right outer join ProRec, o full outer join ProRec using course ID. O natural também serve em cima do outer join, e da mesma maneira, esse natural com ProRec, levando em conta que course ID é o campo que é igual entre os dois, também vai ser substituído pelo using course ID da mesma maneira. Ou os exemplos específicos, quais são as diferenças que você tem. Na realidade, a diferença entre usar o inner join e o left outer join vai acabar sendo específico em relação a quais registros ele mostra e quais registros ele mostra especificadamente no lado que você pediu. Então, se é um left outer join, ele preserva a relação da esquerda, que é o course. Então, todos os cursos serão mostrados. Join ProRec, o exemplo que a gente viu agora há pouco, né? Com o course ID. Os cursos que não tiverem pré-requisitos serão também mostrados, mas com tudo nulo do lado da direita. E quando é um join padrão, só tem os dois, de uma forma, os que existem nos dois lados da relação. A mesma coisa aqui em relação ao outer join, só com detalhe que o full outer join vocês não vão ser capazes de fazer isso no MySQL, mas sim em outros bancos. Mas levando em conta que o full outer join é exatamente um union entre um left outer join e um right outer join, basta escrever todo left outer join inteiro com select, depois colocar a palavra-chave union, depois todo o outro select. Basicamente você acaba tendo o mesmo tipo de resultado. Quanto ao desempenho, é uma questão a ser discutida, mas pelo menos o mesmo tipo de resultado, isso é certeza. Então, terminando aqui com os tipos de joins e as condições, sempre lembrem, o join convencional é o inner, sempre usem on ou using, qualquer um deles, e o outer join, tanto left quanto right, tem seus usos bastante frequentes, porque é muito provável que em algumas situações você precise fazer com que ele mantenha os registros de um dos lados, por mais que não exista no outro. Um dos exemplos típicos é o fato da disciplina com os pré-requisitos. Algumas disciplinas têm pré-requisitos, outras não têm. É perfeitamente natural que tanto um quanto o outro ocorra no domínio desse problema, que é uma universidade, que é um curso convencional. Então, os outer joins vão ser bem úteis nessa situação. Tudo bem? Obrigado, divirtam-se e nos vemos na próxima palestra.